Pesquisa é coisa complicada, complexa, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, muita precaução ao analisar os números, o resultado de uma pesquisa complexa, como foi essa divulgada pela Quest. Ontem falamos aqui sobre o quanto a popularidade do Lula despencou no último levantamento feito em janeiro para este agora feito no final de março. Mas veja você, hoje a mesma Quest, usando a mesma metodologia, mostra que Lula venceria todos os candidatos da direita e da extrema-direita em cenário de segundo turno, incluindo Jair Bolsonaro, este numa situação de empate técnico, embora no limite. Lula com 44, Jair Bolsonaro com 40, sendo que, como são 2 pontos percentuais de margem de erro, você tem esse limite aí, essa distância. O fato é que, sim, o cenário está complicadíssimo para Lula, não está fácil, mas isso não quer dizer, de forma automática, que a eleição de 2026 já está ganha pela direita. E quem pensa isso está muito deslocado do que é a realidade. Eu tive o cuidado de buscar aqui uns dados, eu quero compartilhar contigo, que eles são, e tá aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira clicar e ler a matéria, tá? Que eu sempre coloco os links das matérias que eu uso para me embasar nos vídeos, para que você tenha fonte, tenha referência. Essa matéria aqui foi publicada pelo UOL exatamente no dia 5 de outubro de 2021. Ou seja, a gente estava há um ano da eleição. Você consegue se imaginar como que estavam os números em outubro de 2021 em relação à eleição que só foi acontecer em outubro de 22? Eu vou falar para você para te recordar um pouco a memória. Em cenário de segundo turno, Lula vencia Bolsonaro por 53 a 29 em segundo turno. Ciro Gomes, Lula venceria com 50 e isso, não, perdão. Lula ficaria com 49 e Ciro com 26. Isso se fosse lá em outubro de 21. Sérgio Moro, Lula 52, Moro 26. Lula 54, Luísa Trajano 17. Lula 54, João Dória 16. Lula 55, Eduardo Leite 15. Lula 56, Rodrigo Pacheco 14. Em cenário de primeiro turno, em todos os cenários avaliados, Bolsonaro no máximo alcançava 27%. Com o Datena, Lula teria 40, isso em primeiro turno. Lula 43, Bolsonaro 24, Ciro Gomes 10, Datena 11. Com Sérgio Moro, Lula 44, Bolsonaro 24, Ciro Gomes 9, Sérgio Moro 10. Com João Dória, Lula 45, Bolsonaro 26, Ciro Gomes 10, João Dória 6. Com Henrique Mandetta, Lula 44, Bolsonaro com 26, Ciro Gomes com 11, Henrique Mandetta com 6. Isso lá em outubro de 2021. E como é que a gente está hoje? Em março, abril de 2025, eu falo março porque a pesquisa foi feita até o dia 31 de março. Ela não entrou no mês de abril, ela foi feita de quinta a segunda-feira. Ou seja, no último dia de março, no finzinho de março. Quais são os números levantados pela Quest em cenário de segundo turno? Olha, eu vou falar para você. Bolsonaro, como eu já falei anteriormente, Lula teria 44 e Bolsonaro 40. Contra Michele Bolsonaro, que é que teve melhor desempenho. Lula 44, Michele 38. Contra Tarcísio, 43 para Lula, 37 para Tarcísio. Contra Ratinho Júnior, 42 para Lula, 35 para Ratinho. Contra Pablo Marçal, Lula teria 44, Marçal 35. Contra o Dudu Bananinha, Lula 45, o Eduardo Bolsonaro 34. Contra Zema, Lula 43, governador de Minas 31%. Contra Ronaldo Caiado, Lula teria 45%, Lula teria 44% e Caiado 26%. Observe que, tal qual esses números da Quest que eu lhe mostrei anteriormente, lá de outubro de 2021, vários nomes sequer foram candidatos. Luísa Trajano, Henrique Mandetta, João Dória, Moro, todos ficaram pelo caminho, ou seja, era um balão de ensaio. Era um teste sobre aqueles que tinham maior potencial de votos. E veja você que Bolsonaro tinha um cenário muito complicado. Ficava ali nos 24, aqui nesse outro cenário aqui teria 26, 27%, ou seja, algo muito diferente do que foi visto, averiguado pela urna eletrônica, lá em outubro de 2022, um ano depois. É sério mesmo que as pessoas estão pensando que agora, um ano e meio da eleição, e eu dei exemplo aqui, como é que foi lá em 2022 com o Bolsonaro, vocês acham mesmo que um ano e meio da eleição dá para cravar vitória de alguém ou derrota de alguém
como a parte da elite do mercado financeiro brasileiro já está cravando vitória de Tarcísio e derrota de Lula, sendo que estamos a 1 ano e meio da eleição, essa rapaziada tá brincando, não é mesmo? Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 3 de abril. Hoje é dia 3 mesmo? 3, né? Exatamente. Quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, eu começo na Maciota no Sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o Por Aqui de Paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor. Inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros na Fita, minha filha. Faça você como o querido Eduardo Moreira, que voltou ao Clube de Membros. Muito obrigado, Eduardo. Tá sempre presente por aqui. Valeu de coração pelo suporte que você oferta ao jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro. Assim como agradeço a todas e todos que são no Clube de Membros. Vocês são simplesmente fundamentais para que o trampo por aqui continue rolando direitinho, redondinho, do jeito que tem que ser. Muito obrigado, rapaziada. Vocês garantem a existência do canal. Assim como as empresas que apoiam, que sustentam, que patrocinam, que investem no jornalismo independente aqui do YouTube, também garantem a existência desse segmento nessa plataforma. Um exemplo, um belíssimo exemplo, a MC Energy. A MC Energy, além de ser esperta por apoiar o jornalismo independente aqui do YouTube, ela lhe oferta, olha meu velho, uma conta de luz, uma conta de energia 20% mais barato. Como? Sem estresse, sem perrengue, sem obras, sem instalar placa na sua casa. Créditos solares, créditos de energia junto à concessionária. Como é que funciona? Os caras têm uma usina que produz, injeta uma barbaridade de energia elétrica lá e vão acumulando os créditos junto à concessionária. Aí eles repassam esses créditos para você, neutralizando sua conta e você pagando somente 80%, ou seja, 20% a menos, na verdade, daquilo que você está estampado em seu boleto. Se seu boleto é de 500 conto, você vai pagar R$ 400. Cara, 20% de desconto na MC Energy, sem dor de cabeça, sem fazer nada, cara, só assinar um papel. Não é possível que você vai perder essa, por favor. Entre em contato com a MC Energy agora, economize uma grana. Cara, quem não tá precisando economizar uma grana, por favor. MC Energy na fita, mande um zap, mande uma DM, o Instagram é @mcenergy.go, manda uma DM, manda um WhatsApp e comece a economizar hoje, sem vacilo, velho. Pô, entre em contato. MC Energy é geração de energia solar, economia para o seu bolso, iluminando o futuro. Muito obrigado pelo apoio e pelo patrocínio MC Energy. Bora voltar aqui na análise dos números. Eu fiz questão de buscar essa pesquisa de 2021 e num prazo ainda menor, sendo que é uma pesquisa do mesmo instituto, com a mesma metodologia, para deixar bem claro para você que quando entra a máquina do governo, veja você que todos esses votos que estavam dispersos na oposição ao Lula se reuniram em Bolsonaro e ele chegou muito mais competitivo do que se desenhava aqui em outubro de 21, lá em outubro de 22. E aí, até quem é antipetista tem que ter a humildade de reconhecer que a principal característica, qualidade eleitoral do PT é vencer a eleição presidencial. Não tem partido mais vencedor que o PT na história da redemocratização brasileira. Dos 9 pleitos, os caras venceram 5. Sempre em condições adversas. Talvez a exceção seja a eleição da Dilma em 2010. Mesmo assim, com adversidades que eu vou colocar aqui para você. E quando perdeu, o PT ficou em segundo lugar todas as vezes. Ignorar, ou melhor, menoscabar essa força política é comprar uma derrota antecipada. E me aparenta que principalmente a oposição vinculada ao capital, ao dinheiro, está fazendo isso. Está menoscabando o poder, a capacidade que o PT tem de vencer eleições presidenciais. Em 2002, o Lula sai como candidato à oposição. Serra era o ministro do genérico, era o ministro que se destacou muito no Ministério da Saúde, usando toda a estrutura da máquina federal, conseguiu abortar a candidatura de Ciro Gomes, de Rosiana Sarney,
da forma truculenta como o Serra lidava na política e perdeu para Lula em 2002. Em 2005, tivemos a crise do mensalão. Lula chega desgastado em 2006 e consegue vencer Geraldo Alckmin na disputa de 2006, com o Lula super desgastado depois de queda de Dirceu. O problema é tudo mensalão, até hoje está aí nos anais da política brasileira esse termo. Em 2010, Dilma, uma figura desconhecida, jamais tinha sido candidata. Lula, ok, gozava de altíssima popularidade naquele contexto, conseguiu elegê-la novamente disputando contra Serra. Em 2014, a Dilma, tentando a sua reeleição, tinha acabado de passar pela crise de popularidade de 2013. Toda a elite financeira já dava como certa a vitória de Aécio Neves. O que aconteceu? Dilma Rousseff eleita. Em 2022, Jair Bolsonaro sentado na máquina, com toda a estrutura do governo federal ao seu dispor, e num cenário em que jamais um presidente brasileiro tinha perdido uma tentativa de reeleição, Jair Bolsonaro conseguiu fazer isso. Perdeu para o PT, para o Lula, fazendo uso da máquina. Sério mesmo que vocês acham que o Lula não sabe usar a máquina para tentar reverter esse cenário, que é sim complicado nesse momento atual? Claro que sabe. Se o Bolsonaro, um nécio como ele, sabe usar, você acha que o PT, muito mais experiente que é do que a estrutura, do que os membros do corpo político de Bolsonaro são, não sabem usar a estrutura do Estado para tentar reverter pontos de popularidade na hora H, no dia D, lá como diz o Humberto Gessler, na hora H, no dia D, que na verdade não é agora, é 2026? Olha, aí é cometer o mais bobo e perigoso de um erro político, que é desprezar o seu adversário. Principalmente quando o seu adversário é aquele que mais vezes venceu a eleição presidencial. Quem está dando de barato que o Lula já está derrotado, porque as pesquisas de popularidade são muito ruins a ele. Quem está dando de barato que o PT já está derrotado por conta do governo que não consegue sensibilizar as pessoas para aquilo, para os pontos positivos que o governo próprio constrói, comete um erro primário, que é menosprezar um adversário poderoso que já mostrou que tem capacidade de recuperação em 2006, em 2014 e em 2022, esquecendo que o Lula só estava na cadeia, ou estava preso, destruído pela Lava Jato, foi lá e ganhou a eleição. Então, assim, eu acho que as pessoas estão um pouco inebriadas pelo seu wishful thinking, ou seja, o seu desejo profundo, mas principalmente sofrendo de ejaculação precoce analítica, o que é um puta de um erro. Mas eu quero saber a sua opinião. Comentários aqui embaixo. Você viu essa quest que mostra aí os números do Lula hoje? Aqui embaixo estão mostrando também os números do Lula e do Bolsonaro lá em outubro de 2021. Eu quero saber a sua opinião, por favor. Comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui? Like. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou o seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do Clube de Membros atrás. Agradecendo ao querido Eduardo Moreira, que entrou novamente para o Clube de Membros. Muito obrigado, Eduardo. Faça você com ele e mais tantos outros e outras. E entre também para o Clube de Membros, fortalecendo o trabalho do jornalista precarizado brasileiro. E claro, você também pode mandar o seu valeu, essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado brasileiro, rapaziada. Uma ótima quinta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.